Hello, babies! Como vocês estão? Vamos para mais uma aulinha básica de história. E olhe que esses assuntos, ultimamente, agora nos vídeos, tá ficando bem legal. Claro que todo conteúdo de história eu acho bem legal, tá? Saber do nosso passado, o que aconteceu. Opa, derrubei minhas coisas aqui. Aconteceu no nosso passado, dos nossos ancestrais, né, das pessoas que viveram nesse lugar aqui, que é o Brasil, antes da gente, eu acho fantástico. Tá? Então, história e geografia, para mim, eu amo, porque é uma descoberta e a gente aguça o nosso lado detetive. E hoje a gente vai continuar falando do mundo indígena, tá? Que eu comecei até no outro vídeo anterior a esse. Procura lá no canal, tá? Deixa seu comentário, tô amando os comentários, muito obrigado. Eu sei que vai haver comentários negativos, faz parte, mas cuidado com o vocabulário, galera, beleza? Para algumas pessoas que estão assistindo os meus vídeos, cuidado com o vocabulário, tem muita criança assistindo esse vídeo, tá bom? Beleza? E a gente vai falar hoje um pouquinho da organização social indígena e da organização familiar indígena. Aí eu preparei pequenos slides bem rapidinho, que falam um pouquinho de cada da vida dos indígenas. Nada que impeça você de ler mais e vasculhar mais sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo indígena, certo? A organização social dos indígenas era composta de várias nações. Olha que pancada! Menino, tá achando o quê? Ih, meu filho, você tá por fora. Divididas em tribos. Então, se você acha que tribo é só coisa de índio, nossa sociedade é uma tribo, tá? Só mudou de nome. Passou de tribo para sociedade. Pois é. Mas olha só, preste atenção nisso aí. A organização social do mundo indígena, ela é dividida em nações e essas nações é dividido em tribos, tá? Sendo estas, né, que eu acabei de falar, constituídas de nativos reunidos em aldeias, que geralmente ficam próximas umas das outras. Falam a mesma língua, quer dizer, o idioma. A língua, não é essa, é o idioma, tá? E embora não tivesse um chefe ou não tenham um chefe em comum, elas se revelam grandes, amigas unidas por uma causa só, sua própria vida e a vida da aldeia, tá? Então elas não têm assim um chefe em comum, mas todas estão ali unidas. A aldeia ou era, enfim, um lugar que pertencia a todos os seus habitantes. O formato da aldeia, né, a disposição das ocas era bem interessante, tá? E ela tem dois tipos. Ou ela pode ser em círculos, com uma grande área aí no centro para as festividades e tal, ou em formato de U, de uma ferradura, as casinhas, tá? Que de casinhas pequenas não tem nada, é só na figura que é pequena. Se você chega lá na tribo indígena, são enormes, certo? E isso faz com que dê uma ideia de união, de todos pertencerem a todos, aquele lugar ali é todo de todo mundo e todo mundo é de todo mundo, entendeu? Quando as pessoas têm uma responsabilidade, ela tem com a tribo inteira, não é só com ela, tá? E quando vai construir uma casa, não é só para ela, é para a tribo inteira, entendeu? Embora cada um tenha o seu cantinho, mas todos da tribo ajudam. Olha que legal. E o trabalho na tribo? O trabalho da tribo é o mais interessante. Todos trabalham, tá? Todos. Nas tribos, a ocupação dos homens, por exemplo, é caçar, pescar, preparar o local das plantações, fabricar canoas, fabricar armas, construir as ocas, que são as casas deles, e até lutar nas guerras. Isso não quer dizer que a mulher não faça, mas a mulher já tem tanta coisa para fazer que não dá nem tempo de ajudar os homens. E vice-versa, porque cada um na tribo tem a sua ocupação. As mulheres, elas já são responsáveis pela coleta de fruta, fabricam os objetos que eles precisam no dia a dia de cerâmica,
retira os fios das palmeiras para fazer o próprio artesanato, os próprios utensílios, vestimentas e os enfeites. Aí eu coloquei aqui algumas coisas, ó. Como, por exemplo, bolsas, tapetes, redes, os utensílios de cerâmica, bacias, panelas, botijas para guardar água. Menina, muita coisa para elas fazerem. E ainda tem mais. Você está pensando que é moleza para a mulher indígena? É não, fofinho. Olha só, ela ainda tem algumas tribos que plantam e colhem. Porque assim, tem tribo que gosta mais de viver mais da caça, da pesca, colher umas frutinhas. Tem outras tribos que, dependendo da localização, eles até têm plantações. Então, quem é que cuida das plantações, que planta, colhe e tudo mais? As mulheres. Tá aí, ó. Tia Lili colocou aí para você, ó. Se ligar. Pois é. Quais, assim, mais ou menos os tipos de plantação? Milho, feijão, mandioca, essas coisas simples de raiz que eles amam, e a gente também, né? Diga-se de passagem. E, como se isso não bastasse, gente, os homens também ajudam um pouquinho, tá? Muitas vezes os homens ajudam as mulheres e muitas vezes as mulheres ajudam os homens. Uns ajudam os outros, mas cada um tem a sua obrigação na tribo, certo? É bem dividido o trabalho para não ficar pesado para ninguém. E as mulheres também, elas têm, eu coloquei até uma foto aí para você ver. Em épocas festivas, rituais que os índios gostam, né? Essas festas deles, eles se pintam, tá? E a pintura também serve como repelente. Algumas pinturas naturais deles servem também como proteção para a pele, para as queimaduras do sol, porque eles ficam muito expostos ao sol. Então a pintura ela não serve só para colorir o corpo, para enfeitar o corpo, ela serve também como proteção para insetos e até para o sol, tá? E elas são responsáveis por pintar o corpo delas umas nas outras, pintar os homens, pintar os filhos e tudo mais. Muito legal, eu amo esse mundo. E tem também a questão da organização familiar. Eu falei da organização social dentro da tribo. E a familiar, que é um núcleo menorzinho, tá? Cada um na sua oquinha. Olha que interessante que eu descobri, eu aprendi muito, tendo que pesquisar e estudar para dar minhas aulas. É verdade. Olha só. Em muitas tribos, o homem ia acompanhando a mulher para a caça, tá? Ia lá os dois juntinhos. Não existe o costume de armazenar alimentos, ou uns tendo mais que os outros, nem na caça e nem nas propriedades. Todos são direitos iguais, tá? Quando um caça, ele não caça só para ele ou a família lá dele. A família dele é a tribo toda. Então, os homens saem para caçar para alimentar a tribo. As mulheres plantam para alimentar a tribo. Entendeu como é? Pois é. É nesse nível. Bem organizado eles, viu? Na maioria das tribos, o homem só tinha uma esposa. No caso das tribos Chavantes, por exemplo, os homens podem ter mais de uma esposa. Ou em outras tribos, era permitido somente aos chefes, chefe sabido, e um pouquinho dos rituais, tá? Olha só. O ritual do casamento, certo? Que eu falei aqui de esposa, estou falando do casamento. Em relação ao casamento, começava um ritual de escolha do noivo, que tinha, gente, para ele poder ser autorizado a casar, ele tinha que mostrar a força, a masculinidade dele. E o coitado é submetido, ou era, não sei se é ainda exatamente assim, mas isso aqui é uma fonte de muita pesquisa, tá? Ele era submetido a testes, carregava troncos de madeira pesado, pedras enormes. Então, ó, os outros indígenas botavam ele para fazer esses testes. Quando eles passavam, é que era autorizado eles casarem, no caso de noivarem, né? Então, ele, para poder casar, sofria o bichinho, ó, muito. O casamento é como se fosse uma entrega formal da noiva para o noivo ganhador, vencedor, ó.
Eita! E sempre acontecia, claro, de forma festiva, meu amor. Tudo na tribo indígena era motivo de festa. E tem um detalhe muito importante. Lembra que eu disse que até agora eu estou repetindo direto, que as pessoas da tribo, elas protegem umas outras, cuidam de umas às outras, da tribo inteira? Pois é. Há algumas regrinhas também em relação ao mundo indígena. Por exemplo, os tios, eles tinham a responsabilidade para com os sobrinhos igual a dos pais deles. Exatamente. Certo? Os adultos, eles têm a responsabilidade com as crianças, a mesma que os pais das crianças têm. Ou se por algum acaso uma índia ficasse viúva, o irmão, quer dizer, o cunhado, que é irmão do marido do falecido, tinha que assumir ela, casar com ela. Pois é, era o jeito, certo? Mas eles amavam isso, porque era uma questão de costume. E os indígenas, eles respeitavam muito as tradições e o costume. Nada era sacrificante, tá? Não entenda do lado errado. Ai, coitado, tinha que casar com a viúva. Não, não é isso. Mas ele assumia a ela com muita honra, muito prazer, certo? Como se ele estivesse fazendo uma gentileza para o irmão falecido, tá certo? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os rituais. E pode ser que você ache estranho o que eu vou falar agora, mas para eles é muito natural. Eu vou falar para você agora sobre antropofagia. Tá aí bem escritozinho, não errei nem nada. Tá? De vez em quando eu dou uns gafes aí. Mas é normal, são seres humanos passível de erros. Mas olha só, a antropofagia é um costume indígena de várias tribos, tá? E ela consiste em quê? Muitas tribos eram consideradas antropófagas, praticantes da antropofagia, que significa, tá, que eles comiam os seus mortos. Tem algumas tribos, Brasil e do mundo afora, que ele tem o hábito de quando a pessoa morre, ele não enterra, ele assa ou cozinha e come, tá? E não confunda a antropofagia com o canibalismo, porque eles não faziam isso por fome. Eles não comiam os mortos porque estavam com fome, não. Eles comiam os mortos porque eles acreditavam que fazendo isso, as virtudes, as coisas boas, a força, a inteligência daquele guerreiro, daquele irmão, daquele nativo ia passar para eles, tá? Então é uma questão de crença, de costume. Eu sei que é difícil a gente entender, mas é melhor a gente começar a respeitar, né? Depois a gente procura entender. Tá certo? Então, grava aí. Antropofagia era o costume de comer os mortos, das tribos indígenas que comiam seus mortos, tá? É claro que outras, coloquei até aqui para você não se assustar. Fala, meu Deus, comi os mortos. Não eram canibais. Canibais, eles comem seres humanos por fome, para se alimentar. Eles não. Eles comiam como ritual para dar ao morto um conforto espiritual. Olha que interessante, né? Outras tribos já tinham jeito diferente. Enterravam seus mortos em umas praças, uns locais sagrados, e passavam dias e dias chorando, e lá se lamentando dos mortos, contando os acontecidos dele, ele fez isso, é muito guerreiro, muito forte, tá? Outras já tinham o hábito de festejar, não porque a pessoa morreu, mas porque ela era uma boa pessoa e um guerreiro e festeja e tudo mais, certo? Então, cada tribo ou cada grupo de tribo, cada região, as tribos ela tinha comportamentos diferentes, estaturas diferentes, tom da pele diferente, tamanhos diferentes, como nós temos hoje. E nós somos uma mistura lindíssima, tá? E isso não deixava de ser da tribo.
Uma tribo eram os baixinhos, outra eram altinhos, outra eram mais clarinhos, outra eram mais vermelhinhos, outra eram os olhinhos puxados, outra eram assim, e assim vai, gente. O nosso estereótipo, a nossa tom de pele, o nosso rosto, as nossas características físicas vão mudar bastante. Eu coloquei aí várias fotos de várias tribos indígenas brasileiras, se diga-se de passagem, para que você pudesse visualizar as características, os tipos de roupa, se ficam nus, que raramente hoje uma tribo está nua, entendeu? Hoje ele já conhece as roupas, a não ser as tribos extremamente isoladas que ainda existe, porém, você não pode nem contemplar se eles estão ou não nus, porque não tem como a gente chegar lá, como é que a gente vai imaginar. Então, os tecidos já chegaram à tribo indígena. Outros preferem se vestir com palhas, peles e tudo mais. A criatividade indígena é incrível, gente, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre a religião. A religião indígena, ela acredita mais em questão de magia, mistério, por isso a questão da antropofagia vem bem à tona, tá? E está muito ligada às forças da natureza. O deus sol, a deusa da água, a deusa da vegetação, a deusa que protege os animais. Então, gente, são coisas particulares deles. Não é a questão de você acreditar. Eu estou te passando o que eles acreditam para que a gente possa entender e respeitar. Porque a gente precisa entender, não tem a necessidade de aceitar, tá? Mas a gente precisa entender para respeitar, certo? E aqui eu coloquei os deuses deles, dos deuses deles, os mais importantes, que são o Deus Sol, Guaraci, Deus Lua, Jaci, o Deus Supremo, Tupã. E coloquei aí a imagem que corre na internet deles. Se você botar o nome deles aí, vai sair imagens aí parecidas com essa que eu coloquei para você aí em segundo plano. Certo? Isso aí é um ritual indígena, onde eles estão praticando a antropofagia, na primeira foto, e na segunda foto são os 3 deuses indígenas principais. Existe mais, é claro, se você pesquisar você vai encontrar, tá? Então, uma coisa muito importante que a gente precisa entender do mundo indígena é o respeito. Na verdade, não só dos indígenas, de todas as pessoas. Você não precisa aceitar, você só precisa respeitar. Tá certo? Beleza? E que a partir de hoje a gente possa ter mais respeito por essa população indígena maravilhosa que deixa pra gente ensinamentos incríveis, tá? Nós temos uma herança uma herança cultural incrível dos indígenas. Então, mais respeito aos nossos nativos, aos nossos indígenas, aos verdadeiros e primeiros donos do Brasil. Beleza? Show de bola? Até mais!